Olá, meu nome é Jefferson de Oliveira Soares, eu sou aluno finalista do curso de Pedagogia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Eu sou brasileiro, carioca, e hoje nós iremos apresentar o trabalho intitulado Disciplina Escolar, Cultura e Saberes, o caso do ensino de História na Escola Primária Paulista. Obrigada, Jefferson. Eu sou a professora Rosimere Pereira, também vinculada à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Sou carioca, brasileira, e, de fato, é um prazer estar aqui podendo participar da 11ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, Educação, Atores e Instituições. Creio que o nosso trabalho, ele consegue acolhimento neste evento justamente porque ele se propõe a revelar um laboratório que foi desenvolvido no interior de um projeto de monitoria. Aqui no Brasil, nós temos o investimento com bolsas, né, para alunos interessados na participação de atividades de monitoria junto das disciplinas vinculadas aos cursos de formação de professores. Por outro lado, nós temos também a prerrogativa de pensar um projeto que fosse capaz de problematizar as questões vinculadas ao próprio campo do pensamento educacional e o modo como as redes de ensino têm se manifestado no campo da reforma do seu currículo. Nesse sentido, o nosso trabalho, então, ele toma por referência o próprio campo da história da educação brasileira e o modo como ele vem se hiperespecializando, né, com possibilidades de pesquisa atentos à cultura escolar e ao modo como o currículo vem sendo pensado ao longo das últimas décadas. Nós temos, então, o desafio, na verdade, de pensar como que as nossas redes no país têm conseguido estabelecer os seus projetos de ensino incorporando o que há de mais desenvolvido no campo do pensamento educacional brasileiro. Nesse sentido, o nosso trabalho, então, toma como referência para desenvolver a pesquisa e, no mesmo tempo, fortalecer o trabalho de monitoria, a gente toma como referência o próprio campo da história das disciplinas escolares, pensado ali na década de 90 por André Chervel, né, que é um pesquisador francês, que responde, né, nos últimos tempos pelo campo da renovação, né, dessa área, e a gente tenta avançar também com o nosso grupo de pesquisa especializado na área da pedagogia histórico-crítica, que é justamente de pensar como que as nossas redes têm dado conta de incorporar o que há de mais desenvolvido no campo do pensamento educacional brasileiro, né? Então, nós conseguimos, através dessa pesquisa, também perpassar pela própria história da disciplina de História na escola primária e, nesse sentido, identificar movimentos de identificação desse campo com o pensamento educacional hegemônico e, no mesmo tempo, perceber em que medida, né, que as nossas redes têm dado conta de incorporar e fazer com que o pensamento educacional mais desenvolvido na área, de fato, consiga ser percebido, né, e iluminar o modo como o currículo deve funcionar numa nova perspectiva. Então, é disso que o Jefferson deve agora registrar aí a colaboração que ele acaba, né, implicando para o desenvolvimento desse projeto, né, que é de atender aos interesses do projeto de monitoria, que são projetos de ensino de graduação. Então, está contigo, Jefferson, e a gente segue em frente. Bom, o título do nosso trabalho, como eu já havia dito, é Disciplina Escolar, Cultura e Saberes, o caso do ensino de História na Escola Primária Paulista. Inicialmente, a gente vai falar sobre a gênese de investigação do nosso trabalho. Ela está comprometida a identificar indícios num trabalho, indícios no currículo comum do ensino fundamental de Bauru,
que é o currículo que é objeto de pesquisa do nosso trabalho, a gente busca identificar indícios de uma pedagogia que está comprometida com o ideário educacional contra-hegemônico. E, nesse caso, a gente identificou a pedagogia histórico-crítica como sendo a pedagogia contra-hegemônica que basila este documento. A problemática do nosso trabalho é compreender uma discussão teórica que basila uma produção curricular, e essa produção curricular ela vai nortear as práticas docentes. Então, a gente consegue localizar dentro desse currículo uma teoria que está comprometida com a prática. A gente, no campo da educação, a gente escuta bastante aquele jargão, né, de que quando a gente chega na prática, tudo que a gente aprendeu na academia fica de lado, porque a prática nos apresenta determinantes que a academia não dá conta de nos ensinar. Na base curricular de Bauru, isso não acontece, porque a base ela tem esse comprometimento de que a teoria ela esteja alinhada com os professores, com os desejos, com os anseios da sociedade. Existem informações continuadas frequentes, a voz dos professores e os seus questionamentos são levados em consideração. Inclusive, eles são convidados a atuarem em cima da base curricular proposta. Eles não devem receber simplesmente a base e aplicarem dentro de sala de aula. Eles são convidados justamente a utilizarem este documento da melhor forma e atuando sobre ele, não sendo só sujeitos passivos de uma relação vertical. A relação é horizontal, onde os professores são ouvidos e eles podem atuar sobre esse documento também. A metodologia do nosso trabalho versa justamente da identificação de que, assim como existem redes públicas que estão construindo as suas bases curriculares pautadas em uma pedagogia hegemônica, nós também temos casos de redes municipais que estão pautando as suas discussões e os seus referenciais em um referencial educacional contra-hegemônico, que é o caso de Bauru, e é o caso que a gente vai estudar hoje. Bom, aqui a gente tem a fala de uma professora, o nome dela é Juliana Pascolini, e ela foi uma das professoras que encabeçou a construção desse documento. Aqui ela vai trazer um pouco do que eu já havia dito lá na problemática, né, que o professor ele não deve trazer, ele não deve receber a base de Bauru sem fazer uma análise crítica desse documento. Ele precisa receber, analisar esse documento criticamente e ver comparado com a sua realidade, ver quais são os pontos que ele pode acrescentar, quais são os pontos que ele pode incrementar, quais são os pontos que merecem um enfoque maior, levando em consideração a realidade dos seus alunos e a necessidade dos seus alunos. A proposta pedagógica do município. Então, o professor pega a proposta pedagógica e aplica na sala de aula? Não. Ele estuda a proposta pedagógica com o coletivo da escola e o coletivo da escola constrói o seu projeto político-pedagógico. Que aí é onde vão se concretizar essas diretrizes gerais, articuladas com a singularidade daquela escola, daquela equipe, daquela comunidade, das crianças, famílias, etc. Então, o documento está organizado assim e a gente foi acrescentando isso, aquilo, o documento ficou desse tamanho, mas ele expressa esse processo de construção desse coletivo envolvido no trabalho. Mas antes da gente falar dos resultados da nossa pesquisa focado no ensino de história dentro desse currículo, dentro dessa base curricular, a gente precisa falar dos pressupostos que estão orientando a nossa pesquisa. Lembrando que não é uma receita de bolo, não é um processo que acontece de forma linear, mas para cabo de organização, a gente listou 3 pontos que são importantes que a gente precisa levar em consideração. O primeiro ponto é localizar nos documentos escolares quais são as epistemologias que estão fundamentando essa base curricular. O segundo ponto é como essa disciplina está sendo ensinada e o que está sendo ensinada por ela.
E o terceiro é entender que a construção desse documento, ela não nasceu do nada. Ela sofre diferentes determinações e todas essas determinações precisam ser consideradas. Tanto a historiográfica, quanto a política, quanto a regional, são vários os determinantes que estão influenciando na construção desse documento. E a gente precisa levar esses determinantes em consideração para que, quando a gente for analisar aquele documento, a gente não fique preso numa análise presa na aparência. Então, a gente analisa aquele documento, olha para ele e não leva em consideração os documentos que vieram antes, quais são as políticas que estão influenciando sobre ele, e desconsiderando essas determinações, torna a nossa análise menos eficaz. Então, é preciso ter essa consciência que o documento ele não nasce do nada e que todas essas determinações precisam ser levadas em consideração. Os resultados da nossa pesquisa nos trazem os indícios que a disciplina de História ela vem sofrendo múltiplas flutuações ao longo dos séculos. Então, a disciplina de História ela já serviu como um aparato, como uma ferramenta para a manutenção de um status quo, né, em prol de uma classe dominante, como também ela já foi uma ferramenta importantíssima para os movimentos sociais, porque trazia esse caráter da criticidade para os seus alunos. Essas flutuações elas também foram percebidas pela proposta curricular de Bauru, que, aliada à PHC, está comprometida, né, a disciplina de História dentro da base curricular de Bauru está comprometida com a democratização dos saberes para os seus alunos. Ou seja, a disciplina de História dentro da base curricular de Bauru tem como ponto primordial que os alunos tenham acesso aos conhecimentos historicamente acumulados, porque aí sim eles vão ter acesso, eles vão ter a oportunidade de se livrar das amarras da dominação. Saviani tem uma máxima que diz que o dominado precisa dominar aquilo que o dominador domina, para que aí sim ele consiga se livrar das amarras da dominação. Bom, e concluindo o nosso trabalho, ele teve o objetivo de apresentar as relações entre as práticas curriculares, o ensino de história e fundamentos teóricos práticos do pensamento educacional brasileiro. Esse trabalho ele foi capaz de revelar traços importantes do pensamento educacional contra-hegemônico. Eu gostaria de agradecer à professora Rosemary Pereira, que é a minha orientadora e que escreveu junto comigo essa pesquisa. Eu gostaria de agradecer também à organização da 11ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, Educação, Atores e Instituições, que foi realizada pelo Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura, a Conjugário.